Que a paz seja conosco. A manhã de hoje nos reserva a possibilidade de refletir acerca de um conjunto de questões que dizem respeito à prece. Nós estamos examinando a parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, e no capítulo específico da adoração, Kardec alinhou ensinamentos acerca da prece. Depois de nos ensinar que a adoração é uma lei natural, que não houve na terra povo que não houvesse experimentado esta sensação de reconhecer a presença do que os Espíritos mais tarde vieram revelar, ser a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nós somos chamados a entender, neste conjunto de questões, que vai das 658 a 666, a respeito da prece. Curiosamente, que aqui às vezes nós experimentemos uma certa tristeza, mesmo no âmbito espírita, temos companheiros que talvez não tenham atentado para o conteúdo importante das lições que nos foram dadas. Curiosamente também, Kardec, em duas destas questões, identifica algo que não costuma fazer, identifica os subscritores. Diz-nos com clareza, a mensagem foi ditada pelo Espírito X e Y. E o conteúdo destas lições, em nada, absolutamente nada, faz-nos duvidar da envergadura moral destes espíritos que as subscreveram. Agrada a Deus a prece? Esse é o primeiro questionamento que ele apresenta aos espíritos. A prece, dizem-nos eles, é sempre agradável quando ditada pelo coração. A intenção é tudo. A intenção a tudo. Assim, preferível é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. E nós percebemos, muitas vezes, o automatismo com que dizemos certas palavras, nem ao menos nos dando condições e nos permitindo refletir sobre o que elas encerram. Não há espaço, mas se tivéssemos condições para discorrer sobre a oração que Jesus nos teria ensinado, certamente ficaríamos pasmos. Há um momento em que nós teremos chance de fazer isto. Mas é importante refletir. Agrada a Deus, dizem os Espíritos, a prece dita com fé, com fervor, sinceridade. Mas não creiais que chegue a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isto signifique para este homem um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Percebam
como fica categórica, e daqui para frente vai ficar extremamente lúcida a linha que os espíritos seguirão. Contraditória por completo a linha que as escolas religiosas tanto se empenham em difundir, onde vale a forma, pouco tendo relevância o fundo. Os espíritos o tempo todo vão nos bater no sentido contrário. O que importa é o fundo, o que vai no íntimo, o gesto, a postura. O palavreado, nenhum significado podem ter. Porque se estamos falando com a inteligência suprema, se estamos mantendo um contato com a causa primeira, qual a razão para que tratemos tal inteligência da maneira como muitas vezes tratamos as desinteligências, que às vezes bajulamos, porque só uma pessoa que aceita ser bajulada é que pode ser tratada assim, desinteligentemente. Você, então, pensa que está tratando com Deus da mesma forma. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando fala acerca da fé que transporta montanhas, Kardec é categórico ao nos ensinar: é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são exatamente aquilo que queremos colocar para Deus seja removido da nossa trajetória. Mas o Espiritismo vai além, porque as dificuldades, as resistências, a má vontade são fruto da nossa imaturidade espiritual. E Deus, que nos criou para a perfectibilidade, não há de nos querer distantes do esforço próprio. É uma incoerência tamanha que apenas o espírito que vai despertando consegue dar-se conta das bobagens que já fez. Muitas vezes enunciando preces, por absurdo que seja, para prejudicar a outrem. Imagine dirigirmos-nos a Deus pedindo para que outro seja prejudicado. Qual a chance disso ser atendido? E aí o sujeito diz: Deus não gosta de mim. Evidente, você já não gosta de si mesmo. Ainda no mesmo capítulo do Evangelho, só que desta vez, lá no item 7, Kardec diz: disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que é ainda mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos de verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença espirituais. Ou temos a resposta: agrada a Deus a prece dita com fé. Com fé. Esse sentimento que nos faz crescer, nos faz avançar, nos faz aos poucos entender que as eventuais dificuldades da jornada não são nos postas no caminho por um Deus gozador, que tem alegria em ver os filhos sofrerem. Não.
As dificuldades são fruto das nossas incúrias, das nossas faltas, dos nossos equívocos. O conhecimento das leis divinas, ou da lei divina, das leis naturais, nos permite exatamente ter essa ideia, a de que colhemos o que semeamos. E por isto, bem por isto, temos que ter juízo. Juízo. E agir de forma a que os nossos eventuais problemas sejam solucionados. E o que seria prudente para cada um de nós, não criar novos. Não criar novos. Não conseguiremos ajustar, sem algum sofrimento, com o que ficou. Mas temos tudo para evitar os futuros. Só depende de nós. Qual o caráter geral da prece? E aqui a gente, se fizesse uma estatística, vai cair duro, né? Não vou fazer, porque o pessoal que está à distância pode também erguer a mão, se for o caso, né? Vou pedir para dizer se usa a 1, a 2 ou a 3. A prece é um ato de adoração, respondem os espíritos. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Olha que trio! E as 3 coisas que devemos nos propor pela prece são louvar, pedir e agradecer. Se fizer o teste, vai ser uma tragédia. O louvar, ao louvar está perdoado, porque só louvam espíritos superiores. E nós não o somos. Portanto, para nós, louvar a Deus é algo completamente assim, impossível, evidente. Tomemos Jesus por parâmetro e vamos vê-lo louvar a Deus em inúmeras passagens. Mas também ele nos ensinou a agradecer a Deus. Agradecer pela oportunidade que nos é dada sempre de avançar. E agora vem a chave, né? O tal do pedir. Tenho certeza que aqui ninguém se inclui nesta categoria. É por isso que não vou fazer o teste, né? Passaria vergonha, eu achando que todo mundo pede. Não, mas eu só agradeço. Essa dor que está no meu caminho, obrigado, Senhor, porque eu já posso suportar isto. Esta contrariedade, obrigado, Senhor, porque eu tenho condições de transpor a contrariedade. E pedir, ninguém pede nada. Se pede, pede pelos outros, né? Que ele seja feliz. Nossa, que essa mulher que não consegue me compreender encontre o seu verdadeiro caminho. É complicado. Está percebendo? Isso está no livro dos Espíritos. E o sujeito às vezes, então, presta atenção na ordem. Louva. Não tenho condições. Não temos mesmo. No estudo que desenvolvemos aos sábados, no capítulo de número 12 do livro Libertação, vamos encontrar uma prece de Gúbio, que a todos nos emociona. E naquela prece, ele louva a Deus pela possibilidade de ajudar. E depois de louvar, de agradecer, nós o percebemos dirigindo as forças pessoais, somadas àquelas que dos espíritos que lhes são superiores, estavam ali dirigidas para resolver um gravíssimo problema de obsessão, de prostração do obsidiado. É a prece na sua pujança. Em o Evangelho, mais uma vez, capítulo de número 27, pedi e obtereis, o que encontramos?
A prece é uma invocação, item 9, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Tem por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Vocês percebem que Kardec já na hora entendeu a nossa condição. Na hora. Quando ele tem a chance de pôr as etapas, ele já coloca aquilo que é a nossa regra. Pedir, 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 pedir. Já imaginou? Divaldo Franco, numa expressão muito interessante, diz que porque Jesus, não sendo Deus, mas sendo o maior preposto que Deus nos permitiu conhecer, nasceu na Palestina, as pessoas imaginam que a regra no relacionamento com o mais alto seja essa regra do pedido, da barganha, né? Quem já teve notícia, ou já pôde visitar um mercado no Oriente, sabe do que eu estou falando. É sempre um barganhar. E o sujeito barganha com Deus o tempo todo. Olha, Senhor, vou me comportar bem daqui até o final do ano. Não sei o que é esse comportar bem, né? Mas, em contrapartida, vê se você resolve o meu problema. Por quê? Quem criou o problema foi você. Resolva você mesmo. Ah, mas isso vai me custar a encarnação. Ué? Às vezes é melhor perder uma encarnação completamente deturpada e recomeçar uma que seja útil. Nossa, mas e o que eu tenho? O que temos é o bem que fazemos. Só isto. O que nos levará à realidade espiritual são mãos vazias, bolsos esvaziados. Iremos à realidade espiritual com o bem que estamparmos. Só isto. Levando as boas lembranças. E se queremos ter uma ideia de como é que as pessoas são lembradas, façamos um exame de consciência para ver como é que nos lembramos daqueles que nos precederam. Porque há filhos que criticam os pais desencarnados. Há maridos que criticam as esposas desencarnadas. Eu não digo que as esposas o façam, porque estão sempre certas. Mas o fato é que o sujeito lembra dos outros. É assim que ele vai ser lembrado. Porque é comum agora que a gente vai chegando nas festividades do final do ano, em que aquele espírito, entre aspas, família, parece que incorpora, só parece. Analisa bem, porque só parece. Mas o sujeito dá uma disfarçada, todo mundo faz, claro. Faça você também a festival da hipocrisia. E o sujeito recebe também, que bom te ver. Não ligou nem um dia do ano. Nossa, você aqui de novo, que bom. Sim, faz 365 dias que ele não veio ali. Esse sentido que nos é dado para a melhoria, é este o caminho apontado pela doutrina espírita. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Kardec, então, emenda uma pergunta. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Não vamos fazer estatística porque eu assombrei, né? Toda vez que eu volto, puxa, ciosa, invejosa, impertinente, mau caráter. É por isso que não é atendido. Aí dizem os espíritos, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Pessoas supõem que todo o mérito está no cumprimento da oração e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. Olha, aqui já dava uma exposição de 3 dias.
Porque percebe que o sentido da prece é fazer você, em contato com o Criador, desmascarar-se. Porque eu não posso dirigir um pleito àquele que é o Senhor da vida, imaginando enganá-lo. Então eu preciso me apresentar a Ele da maneira mais pura que eu conseguir, corrigindo-me, modificando-me. Dá vergonha, imagina me endereçar a Deus e pedir a Deus algo sem ter lhe oferecido a minha própria modificação, a minha própria mudança. Por quê? Porque Ele atenderia. Dá vergonha. Vou endereçar a Deus um pedido. Os Espíritos ainda complementam. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam. Porque nós devemos ser melhores. Este deve ser o nosso pedido. Diante de um novo dia, Senhor, que eu tenha condições de me melhorar, de corrigir os meus defeitos. E ante a primeira pisada de bola, que às vezes acontece logo quando a gente abre a janela, né? Abriu a janela, despertou, primeiro levanta super animado, né? Super animado. Trabalhar de novo. Nós estamos na terra para quê? Nossa, que dia! Abre a janela, chovendo. Hoje a gente ficaria de joelho lá fora. Experimenta uma semana de chuva para ver o sujeito. Olha, a roupa não seca. Não consigo, mãe, não tem jeito. Não dá, eu estou tentando. Né? Não abre o sol. Pela risadinha, acho que ninguém nunca fez isso. Vê o vizinho fazendo. Né? Vê o vizinho. Então percebe, acabou de começar uma nova jornada. Sentiu-se reencarnado ainda. Porque pode acontecer de repente, então. Por que ninguém me ouve? O que será que aconteceu aqui? Passa no espelho e não se vê, tenha certeza. Acabou. A existência, a vida prossegue. Tem um amigo que diz que botou um espelho no quarto. Eu não acredito. Você falou, eu botei um. Eu não acredito nisso, botei. Então eu fico com medo às vezes de falar certas coisas, né? Eu falo assim, mas Nazil, espírito se vê no espelho? Eu falei, olha, eu me vejo todo dia. Eu falei, mas você está encarnado. E sou espírito, não vou deixar de ser espírito. Estou só reencarnado, né? Continuo sendo espírito. Eu era, sou e continuarei a sê-lo depois da experiência atual. Com a mais absoluta tranquilidade. Sem medo de nada. Continuarei a sê-lo. Continuaremos a ser espíritos. Mas e se eu aparecer no espelho? Está encarnado. Só isto. Se eu não aparecer, bom, procura um centro espírita. Né? Procura o centro espírita. Vem, tem um monte de reunião. Aqui é 7 de setembro, 8h30. Pode vir a pé, não é tão cansativo. Venha, né? Ou pega carona com alguém que vem. Né? Fica esperando, vai para você, que vou, pega, vem, chega aqui e participa. Lá mesmo no Evangelho, no capítulo 27, no Pedi e obtereis, os Espíritos, e é Santo Agostinho quem nos diz, avançai pelas veredas da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras, são as vozes brandas e suaves, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Orai, orai, orai. Poderemos utilmente, na 661, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Essa é boa, né? O sujeito, então, bom, já que eu preciso me corrigir, Senhor, perdoa as minhas faltas. Né? Tem gente por aí que acredita que basta até pedir que está resolvido. Não pedi, recebi, né? Deus sabe discernir o bem do mal. Agora o detalhe, a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém
E aqui vocês sabem a continuidade. Quer dizer, não podemos nunca alegar ignorância, porque nós sabemos. Mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. E aí, gente, nós vamos ficar arrepiados. Pai nosso, todos são irmãos, mas o sujeito só cumprimenta quem tem cargo alto na empresa. Para o vigia da portaria, ele passa de vidros fechados. Para a senhora da limpeza, é capaz de largar mais um tequinho de sujeira. Mas está se dirigindo a Deus. Puxa, Pai, ó Pai. É importante que a gente caia na real. Porque nós só seremos melhores quando efetivamente formos melhores. Ah, mas eu peço sempre que Deus me perdoe. Sim, o que você está fazendo para que isso aconteça? Quais são as nossas mudanças? Lá no próprio Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Há todo um estudo de Kardec que vai do item 1 até o item 4, sendo que os 3 primeiros são transcrições de ensinos de Jesus. No seguinte sentido, o ensino: a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. E por aí vai embora. Por aí vai embora. Então a atitude generosa de quem faz do seu dia uma prece, e não dos momentos que se finge estar ligado em pensamento a Deus. Porque nós estamos, de novo, eu vou insistir, falando com a inteligência suprema, com a causa primeira. Portanto, nós devemos ser coerentes, porque estamos dialogando com quem nos sabe as intenções. É diferente do ministro religioso, que muitas vezes atende o fiel aparentando contrição e que não enxerga o que vai por trás. A Deus não podemos enganar. E vamos descobrir já já, se nos aprofundarmos, nem aos bons espíritos. Quer dizer que o fulano para quem eu peço, aquele espírito elevado, ele vai me socorrer. A gente vai perceber aqui que a coisa é complicada. É complicada, porque é necessário ser merecedor do atendimento. E se nós voltarmos lá atrás, veremos que os Espíritos nos dizem que Deus nos quer ver progredir. Quando outrem faz por mim, a conversa muda. Então não perder esta noção de fazer o bem e fazer do bem a prece, a todo instante, no sorriso, no atendimento simpático. Isso não custa nada, absolutamente nada, a não ser educação do espírito. Seja gentil. Te pediram uma informação? Claro, vou fornecê-la. Não sei, vou procurar alguém que saiba, porque muitas vezes o camarada se vira para a pessoa, não sei. Caramba, você não sabe e ela está pior do que você. Você é daqui? Procura alguém que saiba. E dê a informação que a pessoa precisa. Dê a orientação. Seja simpático com os mais simples. Porque ser simpático com os poderosos é disputar espaço. Todo mundo é. Todo mundo sorri para o chefe. Ainda que por trás, misericórdia. O sujeito tem que usar uma malha de aço. Porque o que penetra de flecha, quando ele se vira, né? E aí não sei se é essa a razão, eu não vou
invocar a ajuda aqui dos nossos amigos da medicina, mas talvez seja essa a razão de tantas dores nas costas que o sujeito tem hoje em dia, porque o camarada criva, virou por trás, nossa, agora se voltar é o sorriso outra vez. Ah, que bom que o senhor está me cobrando esse serviço, não seria eu mesmo se não agradecesse, né? Cobra bastante, isto, usa o chicote, né? Para fazer com que eu desperte. Nazil, tudo bem, não vou pensar em mim porque eu não tenho jeito mesmo, eu não vou conseguir melhorar nesta, fica frio, nem na próxima, nem na outra, né? Enquanto a gente estiver num mundo de expiação e provas, todo mundo sabe que é tranquilo, só vai no empurrão. Pode-se com utilidade orar por outrem? Poxa, opa, então eu não vou mais pedir por mim. Essas são as mães, né? Que exemplo, como as mães são lindas. Elas oram pelos filhos, esquecem-se de si mesmas e oram pelos filhos. A literatura espírita é repleta desses exemplos. Começo pela mãe de André Luiz. Vou mais, a mãe de Chico. Vou mais. Todas aquelas mães da vasta obra, a vida no mundo espiritual. Mulheres que se esqueceram, espíritos que vêm trazer em si, para recomeçar uma jornada, os esposos fracassados de outrora, as mulheres que com eles se desviaram, os filhos ingratos de ontem, dando-nos uma ideia clara do aprendizado do amor. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Olha que lindo. Então eu posso pedir pelos outros? Deve. Não peça para si. Quando pedir para si, peça para ser melhor. Mas para ser melhor nas condições em que estamos. Não dá para a gente imaginar um mundo diferente se nós não o construirmos. Não vai ser por passe de mágica. Tem muita gente imaginando que é um passe de mágica. É o andar do ponteiro do relógio. Vai chegar uma hora, se chegar essa hora e nós não estivermos preparados e essa hora chegará, a nós restará tomar o bonde para outro canto. E lá vamos nós para um outro mundo de expiações e provas. Porque o relógio vai andar, sim. Mas só permanecerão não os que dizem Senhor, Senhor, mas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É Jesus, 2000 anos atrás. Kardec, comentando esta resposta, diz-nos assim: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio aquele por quem oramos. Os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. A dos lábios nada vale. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, quando nos fala dos médiuns curadores, o item é o de número 176, há uma sequência de respostas que foram ditadas todas elas a Kardec no sentido de esclarecer. Eu tenho só uma dúvida e peço desculpas, costumo sempre pesquisar, mas passei por cima. Eu não sei se a resposta é de Erasto ou de São Luís. Pelo conteúdo me parece muito Erasto, mas fica a dúvida, tá? A observação é precedente e eu, confesso, pisei na bola aqui. Mas no conjunto das respostas, né, que é esse fazer o bem
endereçar a outrem alguma coisa, há uma pergunta, a de número 8, que merece muita atenção da nossa parte. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, responde o Espírito, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Porque é isso que às vezes leva as pessoas a orarem umas pelas outras. A pessoa está com um problema de saúde gravíssimo, né? Muitas vezes não, né? Parte do seu processo evolutivo. E nós queremos que Deus com a mão retire aquilo. Senhor, olha, retira. Ele fumou a vida inteira, hoje desenvolveu esse pequeno câncer, e o Senhor, por favor, tem misericórdia dele, afasta dele isto. Por que teria? Eu nasci, você está me dizendo que não posso fazer nada? Não, peça. Peça. Agora tenha consciência, como nos alerta Erasto, e é dele mesmo a informação, como nos alerta Erasto, que o bem para o doente talvez seja sofrer mais. Sofrer mais. Divaldo Franco, com aquelas suas histórias lindas, né? Nos conta uma muito bonita, diz que estava no começo da atividade mediúnica encantado, né? Porque tinha os espíritos e ele conseguia divisá-los, então feliz, e ele vai atender a um pedido de uma senhora cujo marido estava extremamente doente. E chega lá, ela em lágrimas lhe pede, por favor. Ele falou, não, eu vou fazer a prece. E ele se concentra e faz a prece, começa a aplicar o passe, e nisso o Dr. Bezerra ingressa. Ele divisa o Dr. Bezerra, sente uma alegria imensa. Imagina, poder visualizar espiritualmente Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra diz, ele vai melhorar. Ele então capricha mais ainda, dá toda aquela sua energia e na saída diz para a mulher, confie, os espíritos me disseram, ele vai ficar curado. E vai embora, mas combina, no dia seguinte vai voltando. E diz que naquela época, feliz a época, né, em que as pessoas velavam os parentes em casa, hoje parece ter uma repulsa imensa. Camarada desencarnou, sai de casa. Bobagem, sai o corpo, porque o sujeito está lá, apegado, tem a poltrona, tem o lugar na TV, sabe onde é o lugar dele na mesa, tem a caneca, o prato. Quem pegou meu prato? O sujeito desse vai desencarnar e vai para onde? Vai voltar, vai ficar ali, né? O sujeito é que imagina que ele foi para nosso lar. Não, está no vosso lar mesmo, né? E aí o Divaldo diz que chega, olha uma movimentação na porta da casa, ele fala, meu Deus, a mulher morreu, né? Porque ele acreditava que o espírito dava, o Dr. Bezerra me disse que o cara ia melhorar. Quando ele entra e topa com a mulher carrancuda, né? Interrompeu o choro e já saiu para cima dele. O senhor é um mentiroso. O senhor disse que ele ia ficar bom. E ele morreu. Eu confesso para a senhora que até eu estou surpreso. Né? Eu imaginava que ele ia ficar bom. Aí o doutor Bezerra dá um sorrisinho ali e diz para ele, ficou, filho, já o levamos, ele não tem mais nada, né? Então às vezes cuidado quando a gente pede, né? Camarada chega e fala, Nazil, o que você acha, ele vai ficar bom? Não sei, porque pode ser exatamente isto, este ficar bom de voltar. Meu Deus, que bênção voltar! Que bênção voltar para casa com os braços repletos do bem que semeamos. Que bênção desencarnar sob uma proteção tão inspiradora como a do Dr. Bezerra. Ele foi atendido. Então o mal, que aos nossos olhos, porque o mal às vezes nos faz ter essa visão equivocada, né? Nós achamos que estar bem é gozar de saúde, e aí a gente se pergunta no exame de consciência que a prece nos conduz, gozar saúde para quê? Para se embebedar? Para fumar um cigarro atrás do outro? Isso é estar bem?
eu quero a saúde para dissipá-la. Então, é necessário cair na real. Muitas vezes, a cura do espírito é a moléstia. E aí a gente precisa ficar esperto. Então eu não devo mais orar? Deve, mas deve orar com a consciência de que a prece pode nos dar. Vamos de novo, o Evangelho 27, item de número 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo, e olha, se você tiver o Evangelho, se não tiver, na hora da descida, pega um. Abre, porque isso aqui vale a reencarnação. Presta bem atenção nisto aqui. Bem atenção. Ele adquire a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Pedir a força moral. A força moral. Para quê? Para vencer ao maior inimigo que temos, que somos nós. Na 663, numa grande resposta, os Espíritos nos ensinam se as preces que fazemos por nós podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso. Aqui é que o sujeito leva em conta que é importantíssimo nos ajudemos para sermos ajudados. No meio da resposta está o seguinte ensinamento: demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem. Além disso, e agora a gente não precisava ter ouvido o que vai ouvir aqui, né? Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas, logo ele é punido por seus erros. Quer dizer que eu estou hoje, é dizer que você está hoje aonde onde pediu, onde merece, suportando o que o seu passado lhe autoriza a suportar. Nasceu. De onde você tirou essa conclusão? Da 259 do Livro dos Espíritos. Porque se tivermos condições de escolher as nossas provas, nós preparamos a jornada que hoje temos. Mas eu não escolhi certas coisas. Então, talvez você não se lembre, mas quando estava lá na fila da volta, foi fantástico em pedir tudo, né? Me dá mais isso, mais aquilo outro. Pode mandar que eu seguro tudo, sou um espírito firme. A gente está vendo, né? Firme como caniço. Dobra para lá, dobra para cá, o importante é não quebrar, né? Vai dobrando, passando, e otimista, porque o que é a existência no contexto da vida? A fração de minutos. Minutos. A existência toda. Em o Evangelho, há uma recomendação fantástica, no capítulo de número 5, quando nos chama Kardec a estudar as aflições. O item é o de número 27, das provas voluntárias. E aqui a gente vai poder fazer ponte com uma das questões mais complicadas, né? Se alguém está passando por uma provação muito difícil, posso pôr termo a esta provação
vem aqui automaticamente a lembrança de dar a morte boa para quem está em dias de agonia, a eutanásia. E os espíritos são categóricos: não façamos isso. Permitamos que a pessoa tenha a oportunidade de ajustar-se com as leis. Nazil, mas me causa tanto sofrimento. Sim, talvez cause mais incômodo de você ter que prestar atenção na pessoa. Está sofrendo tanto ou é você que está reclamando por ter que vir aqui tanto? É tão legal quando eu ligava: está tudo bem? Tá, então tudo bom, bom dia. Está tudo bem? Não está. E vai ter dias que não vai estar nem se comunicando, e você vai ter que velar, vai ter que acompanhar, vai ter que ajustar. Nazil, mas e o meu trabalho? Mas aquela pessoa, criatura, te trouxe na existência. Nas noites em que você não dormia por febre, era o anjo que te tutelava o descanso, que são alguns minutos devotados a ela, nesse momento que ela tanto precisa. Mas somos criaturas que não podem interromper os prazeres que temos. Nós precisamos continuar fazendo tudo aquilo que nos dá esta sensação de não estar perdendo o tempo, quando na verdade estamos jogando fora a oportunidade de crescer. E vejam que os espíritos não estão nos mandando ficar de joelhos dobrados, porque há muita visão por aí que diz: você quer se livrar do mundo, dobre os joelhos. Não, quer crescer no mundo, arregace as mangas e vá fazer o bem. Não dobre os joelhos. Dobrar joelhos não torna ninguém melhor. São as ações que nos tornam melhores. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como que lhes podem as nossas preces propiciar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E os espíritos começam respondendo pela última: cuidado, a prece não tem poder de mudar desígnio de Deus. Espera que não tem. Começa por aí. Mas antes eu vou no problema: pode-se rezar pelos mortos? Tem espírita que tem umas baboseiras, pergunta isso. Já me perguntaram: Nazil, posso rezar pela minha mãe? Você não está rezando ainda? E posso rezar depois das 6? Eu não sei quem criou essa história de depois das 6. Juro que eu não sei. É o ignorante tamanho. Mas tamanho. Eu fico pensando: 6, será que é o fuso horário de onde? Que ele segue horário de verão, então para 5. Que bobagem, que coisa mais boba. E meia-noite, pode rezar pelas almas. Se você estiver acordado, sem problema. Sem problema algum. Nossa, mas dá para a gente fazer prece à meia-noite pelas almas? 00:01, 02:02, 3 da manhã. Que horas for? Que alma, amigo, que alma, que história é essa? As almas que penam. As almas que penam estão reencarnadas, cara. Estão reencarnadas, elas estão aqui sofrendo, tentando. Imagina, está penando às 3 da manhã, atendendo alguém que está lá passando por um problema de te embebedar. Procura um serviço médico para curar uma bebedeira. Isso é ridículo. Num país que faltam médicos, em que o equipamento hospitalar é caríssimo e não é acessível a todos, o sujeito tem um plano de saúde para ir curar bebedeira no hospital? Que é isso? Agora volta na prece. Pode rezar, tá bom? Pode, peça. Agora cuidado, porque às vezes você imagina que sua santa mãezinha está numa condição, e não está. Que o santo paizinho, o pai não é santo, mas vai lá, que o pai não está. Vai com calma, porque às vezes o espírito... E aí um detalhe curioso: André Luiz, no Mundo Maior, nos fala da chamada prece refratária. Eu não posso descer a muitos detalhes, mas é interessante quando o sujeito faz a prece para alguém que não pode atender. Pede para o pai e o pai está do lado. E num desespero, porque imagina, meu filho está pedindo ajuda e eu não posso fazer nada.
E ele nos fala essa prece refratária. Tem um ensinamento, está em 2 capítulos, logo no início, capítulo 2, e a resposta vem lá no fundo, no 11, 12, com Clarencio, quando Clarencio ensina que a prece dirigida a quem não pode, bate e vai em quem pode. E o que pode ajuda. Então, pode pedir? Pode. Mas, em primeiro lugar, deixa o parente chegar lá. Porque tem gente que já no velório começa. Por favor, primeiro é só esse instante de passar, fazer de conta que está fazendo alguma coisa, tá? Os espíritos vão insistir que o desejo de melhorar é nosso e não se pode abreviar a pena que cada um de nós tem a cumprir, porque isto é critério de justiça e Deus é justo. Leia essa resposta com cuidado. Tem inúmeras coisas que dá para a gente trabalhar a partir dela, Mas há uma leitura, Revista Espírita, 1861, mês de abril, no ensino de um espírita que diz: o meu progresso aconteceu. É o progresso de um espírito perverso. E ele então diz como a prece, feita em sua direção, lhe fez modificar. Em O Céu e o Inferno, capítulo 1 da segunda parte, a passagem, o item é o de número 15, quando os Espíritos nos ensinam que a prece, a eles endereçada, é um alívio imenso neste transe que é voltar para casa. Portanto, é bom orar para e orar pelos desencarnados. As duas últimas questões do tópico são questões muito claras, Porque a primeira delas, a 665, volta a tocar nessa questão de orar pelos mortos. E quem responde esta pergunta é o senhor Monod. Kardec raramente, eu disse, identifica o espírito que subscreve, e essa vez ele o faz. Era um pastor protestante, desencarnado do ano de 1856, o mês de abril, e que vem à Sociedade Parisiense para nos dar a seguinte lição: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens sua afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir esse fim. Jesus nos ensina que nós temos condições de fazer pelos outros o que gostaríamos por nós também fosse feito. E daí a importância então de pedir. Pedir. Não está prescrito no Evangelho? Não, porque Jesus tinha a concepção da vida. Quem tem a concepção da morte somos nós. Nazil, explica isso. O tempo todo ele não disse eu volto. Os apóstolos não entendiam o que quer dizer eu volto. Olha, eu vou e volto. Não, Senhor, o Senhor vai. E tem uns que acreditam que vai e não volta. Vai e fica esperando. Vai e fica dormindo. Vai, ele disse vou e volto mais cedo que vocês pensam. E voltou. Já ali, na beira do sepulcro, ele diz a Maria Madalena: não me toques, porque você está tendo uma visão. Mas vai e diga a Pedro e aos demais que vou ter com eles. No caminho de Emaús, ele está junto com os dois que caminham falando sobre os episódios de Jerusalém. E quando eles se concentram naquela figura, ele desaparece, porque ali também estava numa clara manifestação perispiritual. A certeza da vida é o que levou Jesus a não prescrever a prece pelos mortos, porque não existem mortos, somos todos vivos. E muitos daqueles por quem choramos gostariam que as nossas lágrimas se convertessem em boas ações, para que em seu nome nós fizéssemos o bem. É a melhor maneira de agradecer a companhia que desfrutamos de um esposo, de um pai, de um filho, é fazer o bem em seu nome.
minorando o sofrimento de tantos outros que, encarnados, não tem quem por eles vele, e cujas mães, longe da realidade encarnatória, adorariam poder motivar uma alma amiga que abrandasse o sofrimento de filhos que deixou, muitas vezes entregue a instituições que os acolhem, porque lhes falta companhia. A melhor maneira de ajudar aqueles a quem queremos homenagear é fazer o bem por eles. A última questão, a 666, e o número não tem nada de cabalístico, tá? É o número... Então, não é. Pode-se orar aos espíritos? Claro, mas diz eles, ora para os bons, tá? Porque eles são os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Porém, anota isso, o poder deles está vinculado com a superioridade que tenham alcançado, mas é sempre proveniente de Deus. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Eu queria encerrar deixando uma historinha que já contei aqui, quem já ouviu faz de conta que vai ouvir de novo, e que fala exatamente disto. É uma história espírita, nos vem de José Jorge, aquele confrade querido do Paraná, um profundo conhecedor do Paraná? Do Rio, profundo conhecedor da doutrina espírita. É que a história que ele se reporta é de uma cidadezinha no Paraná, em que a mãe procura uma casa espírita depois de ver o filho sofrer muito e pede nesta casa espírita que o rapaz seja ajudado. E a entidade que atende, naquela época em que as entidades atendiam os que vinham buscar ajuda, aconselhamento, diz: olha, fica tranquila, nós vamos ver o que dá para fazer. O menino era drogado, viciado, uma série de problemas, na iminência de ser preso, trazendo um monte de questões para a família, e eis que depois que foi ao centro com muita relutância, fez esse pedido. Esta senhora é despertada na noite e lhe dizem: olha, seu filho subiu numa árvore, da árvore foi ao coreto da Praça Central e de lá se atirou. Está no hospital. Ela voa para lá, chega lá um tumulto, parecia a cidade inteira dentro do hospital. O moleque jogado num canto, alguém chega e diz: pode gessar dessa forma, e leva para casa. Uma semana e o menino não para de reclamar, dói, 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 dói. Ela volta para lá, aí o médico com mais calma examina, diz: o problema foi, a fratura foi reduzida de forma equivocada. Vai ser necessário fazer uma cirurgia, implantar uma outra maneira de estabilizar isto, e a senhora vai ter certeza que dentro de 90 dias esse rapaz fica bom, mas serão 90 dias, parte deles passados na cama. Imagina para quem ela pôs a culpa. No centro espírita. Eu fui lá buscar ajuda e olha o que fizeram os espíritos, acabaram com a vida do meu filho. A amiga que havia conduzido não teve dúvida, foi lá e reclamou para o espírito: olha, o senhor pisou na bola, irmão. Diz que ia ajudar e o moleque se atrapalhou todo. Traz a mãe. Quero falar com a mãe. Né? E sabe que quando o espírito diz que quer falar, o cara vai. Né? Ainda que é contragosto, lá foi a mulher. Pronta para dar uma paulada no espírito, se possível. Né? Você judiou do meu anjo. E eles: calma, nem fala nada. Você não pediu ajuda? Pedi. Então, o problema do seu filho são as companhias. Ele entrou na drogadição em razão disso, e também pela sua desatenção como mãe, porque os pais se preocupam mais em ganhar do que em cuidar dos filhos, como se filho gostasse de bens. Até gosta, porque os pais só lhe dão isto. Então o sujeito, diz o espírito para ela, não teve saída. Nós aproveitamos um dia que ele estava bem doidão e inspiramos a subir numa árvore. Na árvore nós dissemos: pula para o coreto, e ele pulou. Agora pula do coreto, e ele pulou. Aí chegamos e quando olhamos, nossa, a fratura não é tão séria assim, a não ser que seja
seja engessado, reduzido de maneira equivocada. E lá inspiramos negativamente o pobre do médico, que apavorado num plantão noturno, já faz desse jeito. E alguém fez. Depois ele foi lá e fez a cirurgia. E consertou. 90 dias, minha irmã, mais esse tempo que ele está parado lá, vai ajudar um horror. Quando ele voltar, se a senhora nos ajudar, ele será outro. E a mulher, envergonhada, ia saindo quando ouviu do Espírito esta frase, que eu gostaria que todos nós, quando dissermos as nossas preces, reflitamos. Os caminhos de Deus não são como os atalhos dos homens. A paz seja com todos.